O momento que mudou a história da humanidade não aconteceu em um palácio, mas em um estábulo humilde, longe dos holofotes do mundo. A salvação, prometida desde o princípio, estava prestes a chegar de maneira inesperada e maravilhosa. Um jovem casal, simples e obediente, se vê no centro do maior milagre que o mundo já testemunhou: o nascimento de Jesus Cristo. Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe o improvável para realizar o impossível. A história de redenção começa com a chegada do Emanuel, Deus conosco. Hoje vamos refletir sobre esse momento sublime e cheio de mistério. Leitura do texto. Mateus 1, 18-25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Título: O Nascimento de Jesus, Deus conosco e o Milagre da Salvação. Personagens: a jovem mãe de Jesus, escolhida por Deus para ser o veículo do nascimento do Salvador. José, um homem justo e obediente, noivo de Maria, que aceita seu papel no plano divino com fé e humildade. Jesus, o Messias, o Filho de Deus, cujo nascimento marca o início do cumprimento da promessa de salvação. Anjo do Senhor, o mensageiro celestial que aparece a José em sonho, confirmando o plano de Deus. Profeta Isaías, referido na profecia citada que previu o nascimento de Jesus de uma virgem. Local e contexto da história. A história se passa em Belém, na região da Judeia, durante o domínio romano. Naquela época, Maria e José estavam noivos e o casamento estava sendo preparado. Porém, antes da união formal, Maria é encontrada grávida. Para a sociedade judaica da época, isso era um grande escândalo, e José, um homem justo, planejava anular o compromisso discretamente para protegê-la de uma humilhação pública. Contudo, antes que ele pudesse agir, Deus intervém por meio de um anjo, revelando a José o plano divino por trás da concepção de Maria. O local exato do nascimento é simples e modesto, mostrando que o Filho de Deus nasceu em circunstâncias humildes, apesar de sua grandiosidade. Profecias. O nascimento de Jesus é o cumprimento de uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento. A profecia de Isaías 7,14, que dizia: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Se cumpre de maneira precisa em Maria. O nome Emanuel significa Deus conosco, revelando a missão de Jesus: trazer a presença de Deus de forma tangível para o meio de seu povo, não apenas como uma promessa distante, mas como uma realidade viva. Explicação expositiva. Este trecho do Evangelho de Mateus é crucial para entendermos o milagre do nascimento de Jesus. Maria, uma jovem virgem, foi escolhida para conceber o Filho de Deus por meio do Espírito Santo. Isso já nos revela a profundidade do plano de Deus, que usaria algo impossível aos olhos humanos para realizar seu propósito divino. José, sendo um homem justo, enfrentou uma grande crise pessoal ao descobrir que sua noiva estava grávida antes do casamento. Ele tinha o direito de romper o noivado e expor Maria ao julgamento público, mas decidiu fazer isso em segredo para protegê-la. Esse gesto já demonstra sua bondade e sensibilidade. No entanto, Deus não permitiria que José agisse sem compreender o que realmente estava acontecendo. Através de um anjo, Deus revela que a gravidez de Maria é um milagre, e que o filho que nascerá será chamado Jesus, que significa o Senhor salva. O nome Jesus indica a missão principal de Cristo. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados. Ao aceitar o plano de Deus e tomar Maria como sua esposa, José não apenas demonstra obediência, mas também fé inabalável no que o Senhor havia revelado. Sua ação de dar o nome de Jesus ao menino é um ato de aceitação do papel de pai terreno do Salvador. A profecia de Isaías sobre o nascimento de uma criança chamada Emanuel se cumpre perfeitamente aqui.
O nascimento de Jesus é a concretização dessa profecia antiga, onde Deus se faz presente entre seu povo, não mais apenas em espírito, mas em carne e osso. Jesus é Deus conosco, o Criador que se faz homem para habitar entre nós, viver como nós e, finalmente, morrer em nosso lugar. Aplicação para o dia a dia. O nascimento de Jesus nos ensina lições profundas sobre fé, obediência e a maneira como Deus trabalha. Primeiro, vemos que Deus escolhe o improvável para cumprir seus propósitos. Maria e José eram pessoas comuns, mas com corações dispostos a servir. Deus não procura status ou posição, mas sim corações prontos para obedecer. Além disso, a disposição de José para seguir o comando de Deus, mesmo quando isso ia contra a lógica ou as expectativas da sociedade, nos ensina a importância de confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos completamente. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos situações que parecem sem solução, mas ao confiarmos em Deus, vemos sua mão agindo? O nome Emanuel nos lembra que Deus está sempre presente. Jesus não veio apenas para um momento da história. Ele continua presente conosco em nossos desafios diários, em nossas alegrias e em nossas tristezas. Assim como José e Maria confiaram em Deus em meio a circunstâncias incomuns, somos chamados a confiar que Deus está conosco, nos guiando e sustentando. Por fim, o nome de Jesus, o Senhor salva, é a mensagem central do Evangelho. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, algo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Ao lembrarmos do seu nascimento, somos convidados a renovar nossa fé nele e a viver de maneira que reflita essa verdade. O Salvador está conosco e ele nos chama a sermos luz neste mundo, assim como ele foi.